Fala galera, tudo bem? Sou o professor Thiago Borges, do Colégio Pedro II, campus Realengo. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso projeto de videoaula, tá? Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, a gente vai colocar um cardzinho no vídeo para você ser redirecionado a essas aulas. E lembrando também que a gente sempre coloca as listas na descrição do vídeo, tá? É muito importante que você veja as aulas anteriores, porque essa lista 2, em Matemática 1, que a gente vai trabalhar hoje, é uma miscelânea de exercícios da UERJ e do Enem. E, como o nome já diz, a gente não ordenou essa lista nem por assunto, nem por nível de exercício, tá? Então é importante que você domine os assuntos anteriores, porque algumas vezes a gente vai deixar algumas contas indicadas para vocês fazerem em casa, beleza? Bom, então vamos começar na questão 1. A questão 1 é uma questão do Enem, em que ela apresenta um evento em que uma montadora pretende colocar 2 estandes nesse evento, tá? Já deixei o esquema ali no quadro, então vamos lá. Essa montadora, ela tem à disposição 4 carros e 6 caminhonetes. O que eles querem fazer? Nesses 2 estandes, eles pretendem colocar um carro e uma caminhonete no primeiro estande, da mesma forma que eles pretendem colocar no segundo estande, tá? O enunciado diz pra gente que a ordem entre carro e caminhonete em cada estande é irrelevante. Portanto, eu só preciso tomar cuidado em escolher qual carro vai estar no primeiro estande e qual carro vai estar no segundo. Dessa maneira, como eu tenho 4 possibilidades de usar um carro no primeiro estande, a gente pode usar o princípio multiplicativo para iniciar essa questão. Teria aqui 4 possibilidades para colocar um carro no primeiro estande. E como eu vou usar um dos carros, eu vou ficar com 3 possibilidades para colocar um carro no segundo estande, tá? É importante reparar que fazer princípio multiplicativo ou resolver por arranjo é a mesma coisa. Então, por enquanto, essa conta aqui também podia ser representada por arranjo de 4 tomados 2 a 2, tá? Só que a gente precisa escolher o carro e escolher a caminhonete. Para fazer a escolha da caminhonete, eu tenho 6 possibilidades. Então, para tomar a primeira decisão da escolha da caminhonete, eu teria 6 possibilidades e aqui eu ficaria com 5. Lembrando que eu posso resolver isso ou pelo princípio multiplicativo ou por arranjo. Se eu resolvesse pela fórmula de arranjo, eu ia multiplicar isso pelo arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2. Bom, eu tenho que verificar se tem essa opção entre as respostas que o Enem me deu, né? Lembrando que eu também posso fazer essa conta, e se eu multiplicar 4 vezes 6, vezes 3, vezes 5, isso vai me dar um total de 360 possibilidades. Bom, deixa eu verificar se tem essa opção. Bom, para iniciar, em nenhuma das opções o cara me deu o valor numérico dessa conta. Ele deixou todas elas indicadas, ou a partir de arranjo ou a partir de combinação. Tem até uma opção que ele usa o arranjo, deixa eu ver, de 4 2 a 2 e multiplica pelo arranjo de 6 2 a 2. Só que ele ainda multiplica isso por 2 uma vez e por 2 de novo, tá? O gabarito não é esse, porque se a gente fizesse dessa maneira, na verdade eu ia estar considerando que a ordem entre cada carro e caminhonete em cada um dos estantes seria relevante. E no enunciado ele disse que não é. Tá, então, Thiago, sobra, em relação a arranjo, sobra ali a letra A, onde ele fez o arranjo de 10 tomado 4 a 4. Eu podia fazer isso? Eu podia até resolver essa questão por arranjo, mas se eu fizer o arranjo de 10 tomados 4 a 4, eu estaria escolhendo desses 10 veículos 4 quaisquer. Ou seja, eu poderia, por exemplo, escolher 4 carros ou até 4 caminhonetes, assim como 3 carros e uma caminhonete. Então essa resposta aqui para a gente também não é válida. Tirando essas 2 opções que a gente já viu que estão erradas, só sobra a combinação. Eu podia fazer isso por combinação? Podia. Na verdade, para colocar os carros aqui, desses 4, eu precisaria escolher 2. E de quantas maneiras eu faço isso? Combinação de 4, 2 a 2. E dessas 6 caminhonetes, eu teria que escolher 2. De quantas maneiras eu escolho isso? Fazendo a combinação de 6 tomados 2 a 2. Só que é importante a gente prestar atenção que quando eu faço a combinação de 4, 2 a 2, na verdade eu só estou fazendo a escolha dos carros. Eu não estou contando a ordenação entre eles. E como eu tenho um stand separado do outro, se por exemplo eu escolhesse para esse stand o carro 1 e para esse
o carro 2, faria diferença se eu invertesse isso. A configuração ia ficar diferente se eu trocar o carro 1 com o 2 de lugar. Da mesma forma para a caminhonete, se eu colocar aqui uma caminhonete 1 e aqui uma 2 e fizer essa troca, a configuração também muda. Tá, Thiago, então o que eu teria que fazer? Para resolver por combinação, lembrando que a diferença entre arranjo e combinação é porque o arranjo ele conta a permutação interna entre os elementos. Bastava pensar no seguinte, eu não tenho que contar a ordem entre as caminhonetes e os carros, então bastava eu pegar essa combinação e multiplicar por 2. Pegar aquela outra combinação, qual outra, Thiago? A das caminhonetes, e também multiplicar por 2. Poderia responder assim, assim ou assim. Só que nessa questão, o Enem queria que a gente fizesse dessa maneira. Então eu teria que procurar as opções e a partir daí marcar o gabarito, tá? Que nesse caso pra gente é o gabarito C. Isso me dá letra C de casa, beleza? Bom, feito isso, vamos para a questão número 2, tá? Na questão número 2, deixa eu colocar aqui, é uma questão que me fornece a quantidade de jogadores e quer saber o número de jogos, né? Bom, o cara até me deu uma tabelinha relacionando a quantidade de jogadores e a quantidade de partidas. Se eu tiver 2 jogadores, eu formo uma partida. Se eu tiver 3 jogadores, eu formo 3. Ele até colocou mais exemplos aqui e foi até 7 jogadores com 21 partidas. E o que ele quer saber da gente é quantas partidas eu conseguiria formar com 8 jogadores. Bom, isso é uma questão de análise combinatória, não é? É, mas ele deu a tabela também para auxiliar a gente. Eu poderia fazer essa questão sem pensar em análise combinatória diretamente, tá? Podia reparar o seguinte. Com 7 jogadores, eu consigo formar 21 partidas, tá? Entre esses 7 jogadores, contando todas as partidas. Lembrando que nessa questão, cada jogador joga com outro uma única vez, tá? Pensa comigo, se eu colocasse um jogador a mais, esse jogador que fosse entrar, ele ia realizar quantas partidas? Ele ia realizar uma partida com cada jogador que já estava, né? Ou seja, ele ia realizar uma partida com cada um dos 7 jogadores que já estavam. Então, Thiago, você está querendo me dizer que o total de jogos seria 21, isso, mais os jogos que esse cara que for entrar vai fazer, que é igual a 7? Exatamente. A quantidade de partidas que eu conseguiria formar com 8 jogadores ia ser o 21, mais essas partidas novas que são 7, totalizando 28 partidas. Beleza? Tá, Thiago, mas e se eu não reparasse isso? Como é que eu resolvo essa questão por análise combinatória? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando o cara cita uma partida entre jogadores, pode ser de futebol ou qualquer esporte, nesse caso eu acho que era videogame, né? Eu tenho que reparar no texto se eu tenho partida de jogo único ou o que a gente chama de ida e volta, tá? Nesse caso foi uma partida de jogo único. Eu podia resolver pelo princípio multiplicativo, pensando da seguinte maneira. Para formar um jogo, eu preciso somente tomar 2 decisões, que é escolher o primeiro jogador e o segundo. Nesse caso, com 8 jogadores, para a primeira decisão eu teria 8 possibilidades e para a segunda decisão eu teria 7. Ué, Thiago, mas 8 vezes 7 vai dar 56 e a gente já fez a conta e sabe que vai dar 28. Eu teria que dividir isso por 2? Teria. Na verdade, não por 2, por 2 fatorial, que no final dá 2, né? Você pode até colocar 2 direto. Eu teria que dividir por 2 fatorial, porque quando eu aplico o princípio multiplicativo, a gente conta a ordem entre os elementos todas as vezes. Ou seja, eu sempre conto a permutação entre esses caras. Se eu tivesse 3 elementos, para lembrar, faria o princípio multiplicativo e dividirei por 3 fatorial. Nesse caso foi por 2, o que vai me dar a resposta igual a 28. Tá, mas tem algum método de contagem que eu consiga fazer isso de forma mais direta? Tem. Eu podia até fazer isso por combinação. Dos 8 times, eu teria que escolher 2. Lembrando que combinação não conta a ordem interna dos elementos, então essa resposta já vai direto para 28. O que me dá a alternativa, deixa eu pegar o celular aqui rapidinho, o Enem é danado, né? Eles colocam sempre os distratores, né? As respostas que vão te distrair. Nesse caso ele colocou 56, se eu não dividir por 2 fatorial, eu acabo marcando isso, tá? Uma colocação que eu queria fazer importante é, se meu jogo fosse de ida e volta, como eu citei antes,
Bastava você fazer 8 vezes 7 e não precisava dividir por 2 fatorial, né? Porque ele ia contar o jogo. Por exemplo, se eu fosse contar jogo entre Vasco e Corinthians, eu ia contar Vasco, Corinthians e Vasco fazendo dessa maneira, tá? Aí sim eu teria um total de 56. Eu também podia fazer aqui o arranjo de 8 tomados 2 a 2. E fazendo a continha vai dar 56 também, tá? Então é importante porque mais pra frente, nessa lista, a gente tem mais questões de jogos. Se for um jogo único, eu uso combinação. Caso contrário, se for ida e volta, eu uso arranjo, tá, gente? Beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3 também é do Enem. E essa questão trabalha com um brinquedo infantil, que é um caminhão cegonha, formado por uma carreta e 10 carrinhos transportados, tá? Aí ele diz aqui no texto que eu posso usar as cores amarelo, branco, laranja e verde para pintar esses carrinhos. O caminhão ele é sempre pintado de uma cor única, tá? Na verdade, a carreta que carrega esses carrinhos, ele vai pintar de uma cor fixa e ele vai colorir esses 10 carrinhos, tá? Nessas cores aqui, amarelo, branco, laranja e verde. Bom, ele diz que deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Eu já tomei a decisão de fazer o seguinte. Como eu tenho 10 carrinhos ao total e eu tenho que usar todas as cores em pelo menos um carrinho, eu já fixei um carrinho na cor. Deixa eu lembrar, azul ou amarelo? Amarelo, um na branca, um na laranja e o outro na verde. Ou seja, já garanti uma hipótese que ele me deu no enunciado. Já pintei um carrinho de cada cor, tá? Só que aí sobram pra gente 6 carrinhos. E ele pergunta pra gente quantos brinquedos eu conseguiria formar distintos, sabendo que ele fala aqui, deve haver pelo menos um, e ele fala que a mudança de posição dos carrinhos não gera um novo brinquedo. Ou seja, o que vai gerar um brinquedo diferente do outro é a quantidade de carrinhos que eu tenho de cada cor, tá? Se eu tenho 5 verdes, 2 amarelos, 1 laranja e por aí vai. Tá, Thiago, como é que eu faço isso então? Posso usar princípio multiplicativo ou combinação? Vamos pensar primeiro no seguinte. Essa parte aqui já foi porque eu tinha que garantir um de cada cor. Aí sobram pra gente 6 carrinhos. Tá, Thiago. Isso daqui representa o quê? Eu vou representar por A a quantidade de carrinhos amarelos, B brancos, L laranja e o V verde. Se eu reparar, a soma desses carrinhos tem que ser igual a 6. Mas não teria que ser 10? Não, porque eu já pintei 4, tá? A quantidade de configuração que eu consigo fazer aqui é exatamente a quantidade de soluções que essa equação possui, inteiras e não negativas. E a gente já viu que, para achar a quantidade de soluções inteiras e não negativas, basta eu colocar 3 barrinhas, que é exatamente a quantidade de sinal de mais que eu tenho, e colocar ao todo quantas bolinhas? 6. Foi aquele princípio que a gente viu em aula da barrinha e da bolinha. Deixa eu só contar aqui para não colocar mais. Coloquei 3 barrinhas e 6. Só para relembrar, esse primeiro espaço seria a quantidade de carrinhos amarelos, esse de branco, esse de laranja e esse de verde. Tiago, então nessa configuração eu tenho 3 amarelos, 2 brancos, nenhum laranja, né? E um verde? Exatamente. Se eu apagasse essa bolinha e colocasse aqui, você ia passar a ter 2 amarelos e, por exemplo, 2 verdes, tá? Beleza. E quantas soluções eu consigo ali? Se reparar, o que eu tenho aqui é uma sequência de símbolos e se eu permutar todos esses símbolos, fizer todas as permutações, eu consigo ter todas as soluções que essa equação possui. E quantas são as permutações? Vou pegar minha reguinha aqui. Eu tenho ao todo 6 bolinhas e 3 barrinhas. Ao todo eu tenho 9 símbolos. Deixa eu até fazer aqui mais embaixo para não ficar enrolado. Tem repetição? Tem. De 6 bolinhas e 3 barrinhas. Como a gente viu na questão 1, né? Às vezes a gente resolve uma questão do Enem, questão de análise combinatória, às vezes a gente consegue resolver de várias formas. Se eu olhar as opções, a conta não está representada dessa maneira. Só que conhecendo a fórmula de combinação, eu poderia representar essa conta por combinação de 9, 6 a 6, ou ainda, que dá no mesmo, né? Combinação de 9, 3 a 3. Aí é importante que a gente olhe as opções para ver se tem essa resposta. Na letra B tem combinação de 9,
3 a 3, o que seria a letra B, tá? Lembrando que ele usa outra notação para combinação, ele bota 9,3, o que dá no mesmo. Letra, como eu falei, B. Essa questão do Enem é muito boa, porém é um pouco difícil, tá? Bom, feito isso, vamos para a questão número 4, que é uma questão também do Enem. Nessa questão, uma empresa construirá sua página na internet, espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Aí, para acessar essa página, será necessária uma senha formada a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecida pelo programador, e ele coloca essas opções descritas ali. O que ele quer da gente é que essa senha, deixa eu até colocar aqui para ver certinho, ela seja formada ou por letra ou por um algarismo. Aí ele deu essas 5 opções para a gente. Nenhuma configuração dessas 5 opções pode ser menor do que 1 milhão, que é 10 elevado a sexta, e nem maior que 2 milhões. Ou seja, o número de possibilidades que eu tenho para cada uma das senhas tem que variar nesse intervalo. E ele permite a gente a repetir dígitos, tá? Para ser objetivo, eu já deixei os espaços ali, a gente consegue resolver isso daqui pelo princípio multiplicativo. Tá, Thiago, mas como é que eu faria isso? Essa senha aqui, que é a possibilidade 1, eu colocaria a letra e o restante todo de dígito. Como eu tenho 26 letras à minha disposição, aqui para essa decisão eu teria 26 possibilidades. Para a próxima, já que é dígito e eu tenho 10, 10. Para a próxima, 10. São 9 não, Thiago? Não, eu posso repetir. Para cá 10 também, para cá 10 e para cá 10. Aqui aparece o 10 multiplicado 5 vezes, ou seja, essa continha ia ser 26 vezes 10 à quinta. O que a gente sabe que dá 2 milhões e 600 mil, ou seja, passa do intervalo que ele está querendo. Opção 2, Thiago, a gente ia fazer da mesma forma. Aqui eu teria 10 possibilidades, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. O que me dá 10 elevado a 6, que é 1 milhão. A gente tem que ter um número variando nesse intervalo. Essa hipótese também não serve. Tá, Thiago, essa opção. Como eu começo por letra, eu teria 26 possibilidades. Aqui 26, 10, 10, 10 e 10. Quanto que daria essa conta? 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. Caramba, tem que fazer essa conta? Aqui a gente podia usar um pouco de malandragem, tá? Porque esse número aqui, 26 ao quadrado vezes 10 à quarta, você pode até fazer na hora da prova, mas com certeza ele vai ser maior do que 20 ao quadrado vezes 10 à quarta, porque o 20 é menor do que 26, né? Só que essa conta aqui dá quanto? Deixa eu fazer. 20 ao quadrado dá 400, isso daqui é dar 4 vezes 10 à sexta, que é 4 milhões, né? Ou seja, não está no intervalo também. Essa daqui eu não precisava nem analisar, né? Com certeza vai ser menor que a 2, que é a opção 2. Porque eu ia ficar com 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 5 vezes, o que dá 100 mil. A gente ficaria só com a opção 5, né? Se estivesse na prova, não precisaria fazer a conta. Mas só para a gente fechar com chave de ouro, a não ser que a questão fosse anulada. Aqui eu botei 10, mas não são 10, né? Na verdade, eu começo por letra, então seriam 26, letra de novo 26, aqui 26, aqui sim 10, né, Thiago? Aqui sim. Ou seja, eu ficaria com 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Thiago, quanto dá essa conta? Eu vou resolver rapidamente de cabeça, tá? Essa conta daria pra gente, já tenho anotado aqui, né? 1 milhão, cadê? 757 mil e 600. Era a senha que sobrou, não precisava fazer, e a única que está naquele intervalo. Portanto, a quinta senha é a que está dentro do padrão que ele deu. Isso me daria a letra E. Beleza, gente? Bom, eu vou apagar o quadro rapidinho e a gente já retoma o vídeo, tá? Fala, galera, tudo bem? Bom, voltamos. Vamos para a questão 5, tá? Bom, na questão 5, uma questão também do Enem, o
cara diz o seguinte: para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúscula ou minúscula, tá? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição, e essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula se difere de uma minúscula. Ele pergunta o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 10 algarismos e tenho ao todo 26 letras, mas na verdade eu acabo ficando com 52. Por quê? A letra maiúscula vai se diferenciar da minúscula, tá? Aqui eu já deixei armado, como de praxe, um esqueminha para a gente tomar nossas decisões, tá? Se eu fosse escolher letra, eu teria aqui 52 possibilidades. Teria que tomar essa decisão e a próxima. Tiago, eu posso repetir letra? Ele não disse para a gente que não poderia. Então aqui eu também fico com 52 possibilidades. Da mesma forma para o dígito eu fico com 10 possibilidades para essa decisão e 10 para essa. Ou seja, eu tenho um total de 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Eu só preciso tomar um cuidado nessa questão, porque eu posso colocar essas letras e esses dígitos desses algarismos em qualquer posição. Ou seja, não necessariamente vai estar assim. Eu poderia ter colocado letra, letra, dígito, dígito, algarismo, algarismo, ou podia, por exemplo, inverter esses dois caras. Ou seja, nessa questão, além disso, eu teria que pensar em quantas permutações eu conseguiria fazer entre essas letras e esses dígitos. Ou ainda, eu podia pensar no seguinte: eu não tenho 4 espaços, eu preciso escolher 2 para colocar as letras. De quantas maneiras diferentes eu consigo escolher entre 4, 2 opções? Ainda teria que multiplicar isso por combinação de 4, 2 a 2, que seria, por exemplo, a escolha entre as letras. Tiago, mas eu teria que escolher também os dígitos? Bom, se de 4 eu escolher 2, só sobrariam os 2. Então essa escolha já é feita de forma automática, tá? Lembrando que a combinação de 4, 2 a 2 é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, a gente não precisa fazer essa conta, até porque ela é grande. É melhor a gente olhar nas opções para ver se está indicado. E nesse caso, ficou de fato indicado a opção que me dá 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes essa combinação, só está em outra ordem, é a letra E. Bom, feito isso, essa questão se parece até um pouco com a questão anterior, com a 4, né? Vamos para a questão número 6. Essa questão trabalha com assentos de avião, né? Onde no avião eu tenho 9 possibilidades de assento e eu tenho 7 pessoas. Bom, a gente pode fazer pelo princípio multiplicativo, porque eu teria que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decisões, porque são 7 pessoas, e a primeira pessoa teria, quando ela entrasse no avião, né, ela teria 9 possibilidades de escolher o assento dela. Vamos dizer que essa pessoa já tem assentado. A próxima ficaria com 8 possibilidades, a outra com 7, a outra com 6, a outra com 5, e assim vai, 4 e 3. Ou seja, o total de maneiras distintas que eu consigo configurar, colocar essas pessoas sentadas nesse avião, é igual a esse número. Enquanto dá essa conta, Tiago? Lembrando que na prova do Enem é muito importante a gente verificar se a conta está resolvida ou se está indicada, tá? Nesse caso, ela ficou indicada. E se a gente reparar, esse número aqui é quase o 9 fatorial. Para completar e obter o 9 fatorial, eu precisaria aqui só colocar o 2 vezes 1. Tá, Tiago, então eu posso colocar essa conta indicada como 9 fatorial? 9 fatorial não, porque eu teria que tirar o 2 e 1, ou seja, eu poderia dividir isso por 2 fatorial. O que me dá a opção, deixa eu procurar aqui, A, fatorial de 9 sobre o fatorial de 2, beleza? Bom, vou dar uma olhadinha na 7. Também é uma questão do Enem, e ela diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Ou seja, aluga 2 em cada vez que ele vai, né? Isso.
Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente, ou seja, ele vê de 2 em 2. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédias e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, ele vai alugar em cada vez um filme de ação e um de comédia. De ação são 8 e de comédia são 5. Beleza. E quando se esgotar essas possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos, sem nenhum filme se repetir. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Bom, se eu reparar nessa questão, o que muda a configuração da pessoa ver o filme é exatamente a ordenação entre os filmes, ou ainda, a permutação entre esses filmes. Tiago, eu podia pensar diretamente, de repente, em permutar os filmes de ação com 8 fatorial, os de comédia com 5 fatorial e, por fim, os de drama com 3 fatorial? Podia, só que a estratégia mais natural é a gente pensar exatamente no esquema que ele deu, que foi o seguinte, vou pegar aqui para não esquecer a quantidade de filmes. Ele falou que eu vou vendo de 2 em 2 filmes. Eu primeiro vou fazendo as duplas ação e comédia, até os filmes de comédia acabarem, e depois começo a ver os de drama. Se eu pensasse nessas duplas, eu podia pensar da seguinte maneira. Vou alugar um filme de ação. Quantas possibilidades eu tenho? 8. Só que ele é seguido de um filme de comédia, não é isso? São 5 possibilidades. Consigo a minha primeira dupla, porque cada filme de ação que eu tiver aqui, e eu tenho 8 possibilidades, poderia se desmembrar com 5. Por isso eu posso usar o princípio multiplicativo. Tiago, na próxima estratégia, eu ficaria com 7 de ação e 4 de comédia. Na próxima, 6 de ação e 3 de comédia. Na próxima, 5 de ação, 2 de comédia. Na próxima, 4 de ação, 1 de comédia. Terminou essa dupla ação e comédia. Aí agora a gente vai começar a alugar o filme de drama. Tá, mas a ação não acabou. Não, mas eu fico com 3 possibilidades. E para drama também 3. Fico com 2 para ação e para drama também 2. E finalmente 1 para cada um. Se eu reparar, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Olha o que acontece para o filme de ação. Eu tenho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, quantas formas diferentes eu consigo ver esses filmes de ação? De 8 fatorial maneiras. Tiago, para o filme de comédia, 5, 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso me dá o 5 fatorial formas de ver esses filmes de comédia. E por fim, olha quem aparece aqui, o drama. 3, 2 e 1. 3 fatorial maneiras de assistir esse filme de comédia. Tiago, eu teria que fazer essa conta? Sempre bom observar nas opções das provas do Enem se ela está indicada. E nesse caso, como essa conta é grande, né, provavelmente ela vai estar indicada pela letra B. Posso até apagar esse portanto, porque a gente não vai precisar desmembrar, fazer essa conta, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora na questão. Já vimos a 7, então vamos para 8, que diz o seguinte. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos, de 0 a 9. Beleza. A gente vai precisar contar quantas senhas distintas eu conseguiria fazer com essa configuração. A gente já viu questão parecida e sabe como eu tenho 10 algarismos, eu teria para essa decisão 10. E no enunciado ele deixa claro que a gente pode repetir, então eu ficaria com 10 para cá, 10 para cá, 10 para cá, 10, 10 e 10. Ou seja, fico com um total de 10 elevado a 6 formas de formar essa senha. Bom, ele fala que essa senha é para um acesso à conta corrente. Fala assim, entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso, deixa eu passar aqui, de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula vai ser considerada da sua versão minúscula. Além disso, era proibido outros tipos de caracteres, e ele fala para a gente que uma forma de avaliar essa alteração no sistema é a verificação do quociente de melhora.
que é a razão do novo número de possibilidades em relação ao antigo, tá? O antigo a gente já sabe que eu teria 10 elevado a 6 possibilidades de fazer essa senha, né? Ele pede o coeficiente de melhora. Bom, como esse novo método, digamos assim, de senha me permite usar letra maiúscula, minúscula ou algarismo, se eu parar para reparar, eu já tinha 10 possibilidades para algarismo. Com o alfabeto de 26, só que eu tenho letra maiúscula e minúscula. Então você vai ter que somar 26 com 26, que dá 52. Com as 10 possibilidades, você fica com 62 possibilidades para cada decisão que você vai tomar. Ou seja, eu até disse que ficou claro no enunciado que ele podia repetir, mas quando a questão não disser nada, você repete. Se a questão não permitir que você repita caractere, ele vai ser bem específico nisso, tá? Então, ficariam 62 possibilidades para cada decisão e pelo princípio multiplicativo, a quantidade de senhas que eu conseguiria gerar seria igual a 62 elevado a 6. Como ele pede o coeficiente de melhora, que é a razão entre a quantidade atual, na verdade a quantidade nova, e a quantidade antiga, aqui eu botei atual, mas na verdade é antiga. Vamos trocar aqui. Vamos chamar esse daqui de antiga, né? Porque a gente não pode mais configurar assim. Se eu dividir esse cara por esse, ficaria 62 elevado a 6, a princípio, sobre 10 elevado a 6. É sempre bom verificar se já tem essa opção. E já tem, ele não fez nenhuma simplificação. E a gente já encontra esse coeficiente de melhora, que é a razão entre o novo e, vamos lá, o antigo, na letra A, tá? Bom, feito isso, vamos para a questão de número 9. Questão de número 9 também é uma questão do Enem. É uma questão que trabalha com o jogo da Mega Sena e ele me dá algumas opções de aposta. Ele fala que cada apostador teria R$500 para fazer a aposta e me dá 5 pessoas fazendo cada uma um tipo de aposta, tá? Me dá o Arthur, Bruno, Caio, Douglas e Eduardo. E ele pergunta quais são os apostadores, os dois, que têm a maior probabilidade de ganhar. É claro que a gente ainda não trabalhou com probabilidade, mas o cara que vai ter a maior probabilidade vai ser aquele que tiver o maior número de combinações a serem feitas, tá? Bom, vamos trabalhar com cada uma das possibilidades de cada apostador. O Arthur, ele estava com R$500, tem até uma tabelinha aqui que me dá o preço de cada jogada, e ele gastou os R$500 jogando 250 cartelas com 6 números escolhidos. Ou seja, cadê o Arthur? Está aqui. Esse cara, ele tinha 250 cartelas e em cada uma delas ele só marcou 6 números. Como o jogo da Mega Sena sorteia 6 números, em cada cartela ele só tinha uma jogada. Mas como assim, Thiago? Porque em cada cartela eu teria que escolher 6 de 6, eu só consigo fazer isso de uma maneira. Ou você até poderia escrever combinação de 6, 6 a 6, que dá 1. Então quer dizer, Thiago, que o Arthur tem 250 possibilidades, ou seja, 250 combinações diferentes? Exato. O Bruno, por sua vez, ele estava com 41 cartelas, só que em cada uma, deixa eu ver, ele marcou 8. Foi isso? Não, ele marcou 7. 7 números escolhidos nessas 41 cartelas. Ou seja, em cada cartela, ele conseguiria fazer quantas combinações? Basta a gente combinar 7, 6 a 6. Esse é o número de combinações que ele consegue fazer em cada uma das 41 cartelas. Só que a gente precisa somar todas essas cartelas. Por isso eu multiplico por 41. E além disso, ele ainda marcou 4 cartelas, cada uma com 6 números. Ou seja, combinação de 6 a 6. Podia botar um aqui? Podia. Se eu fizer essa continha, isso vai me dar no 291. Seguindo essa mesma estratégia, o Caio fez 12 cartelas, cada uma contendo, deixa eu ver, esse sim, 8 números. Ou seja, eu teria que fazer a combinação 6, de 8, 6 a 6 para ver a quantidade de combinações que ele tem em cada cartela, em cada uma das 12. E além disso, ele marcou 10 cartelas com 6 números. Tiago, eu posso só colocar o 10? Poderia, mas aqui eu vou colocar a combinação de 6, 6 a 6. Isso daqui me dá um total de quantas combinações? Eu já fiz a continha antes e me dá um total de
346 combinações diferentes. O Douglas, questão trabalhosa, né? Bem trabalhosa. Ele fez 4 cartelas com 9 números. Ou seja, eu tenho 4 cartelas e em cada uma eu vou ter essa quantidade de combinações de 6 dígitos, ou seja, 6 números na verdade. Se eu multiplicar isso pela essa combinação, a gente vai encontrar, já deixei as continhas prontas, 336. E finalmente, né, temos o Eduardo, que marcou em 2 cartelas 10 números. Ou seja, o total de combinações dele vai ser 2 vezes quantas combinações tem em cada cartela. Basta fazer a combinação de 10, 6 a 6. E esse resultado vai me dar, fazendo rapidamente aqui, 420. Como ele quer saber da gente quais são os candidatos que têm maior probabilidade, os 2 que têm a maior probabilidade de ganhar, basta verificar quais são os 2 que têm o maior número de combinações. Nesse caso seria o Caio e o Eduardo. O que me daria, deixa eu virar aqui, a letra A. Beleza, gente? Vamos para a questão número 10. Essa questão 9 é bastante trabalhosa, por isso no Enem é importante vocês, de repente, façam algumas questões de forma mais rápida para ganhar um tempinho nas outras, tá? Bom, na questão número 10, deixa eu só colocá-la aqui no celular. Bom, o cara fala o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo. Bacana. Bom, todos os alunos decidiram participar e a cada vez que um aluno é sorteado e dá a sua resposta, ele não brinca mais, tá? E ele não pode dar a resposta que o outro candidato já deu. E a questão fala isso. Bom, aí ele faz o seguinte: se a resposta do candidato for correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há... Bom, vamos lá. Nessa questão que eu teria que ver é se eu tenho mais alunos ou mais combinações possíveis, tá? O meu total de alunos é igual a 280. Só que eu tenho que pensar no objeto, no personagem e no cômodo. Como eu tenho 5 objetos e tenho 6 personagens e 9 cômodos, quantas configurações eu conseguiria fazer tendo que escolher objeto, personagem e cômodo? A gente pode resolver isso pelo princípio multiplicativo. Para objeto, deixa eu olhar, como eu falei, eu tenho 5. Só que cada um desses 5 vai se configurar com mais 6 personagens. E cada uma dessas 30 configurações vão se ramificar em 9 cômodos. Pelo princípio multiplicativo, o total de configurações que eu consigo fazer nessa brincadeira vai ser igual a 270. Ou seja, com certeza um aluno vai acertar porque eu tenho 10 alunos a mais em relação ao total de configurações que eu consigo fazer. O que me dá a letra? 10 alunos a mais me dá a letra A, beleza? Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que a gente tenha ajudado. Não esqueça de deixar seu like, tá? E a gente vai continuar na próxima etapa, essa lista 2, uma parte 2, porque senão fica muito extenso o vídeo, beleza? Um abraço a todos, valeu!